Essa é a Suíça, a terra de lagos imaculados, montanhas, colinas, cachoeiras, prados alpinos verdes, vacas modelo, leite delicioso e os turistas imprudentes que vieram para beber, pisar na grama e enfiar suas câmeras em todas as rachaduras. Bem, antes que isso aconteça, eu proponho que bebamos um copo de leite para a saúde desse país maravilhoso. Sabe, no início de um vídeo é comum fazer um pequeno anúncio, dizer o que espera por você nesse grande episódio, falar pateticamente sobre as impressões gerais do país, mas essa é a Suíça. Nem palavras são necessárias aqui, apenas umas fotos de paisagem e tudo fica claro imediatamente. O Antônio mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal dele. Então se inscreva, que ele continua compartilhando alegremente as suas viagens. A Suíça é conhecida mundialmente pelos Alpes, os melhores relógios do mundo e os bancos mais seguros. Tem o ar mais puro, a torneira é praticamente Evian e a beleza local dá vontade de morrer. E é um lugar para morrer, exatamente o que muitas celebridades que passaram seus melhores anos na Suíça fizeram. Na Suíça inventaram barras de granola, chocolate ao leite e LSD. Também criaram a fonte helvética, com a qual escrevemos tudo isso. É a fonte oficial do metrô de Nova York. Como se não bastasse, também o velcro, o celofane, o canivete suíço e a famosa fórmula. Sim, Albert Einstein inventou enquanto estava na Suíça. É também o lar do grande colisor de hadrons, com o qual o bóson de Higgs foi descoberto, que teoricamente pode estar na minha mão agora, mas isso não é exato. Tem 4 línguas oficiais, 450 tipos de queijo, uma bandeira que não é retangular, mas quadrada e uma das economias mais estáveis do mundo. Eu acho que a Suíça é um país quase perfeito, e eu digo que quase porque, em princípio, não existe país perfeito, né? Mas eu acho que a Suíça chegou perto desse ponto. Se é assim ou não, vamos conferir. Do ponto de vista sensorial, a primeira sensação que se tem nos primeiros minutos na Suíça é de uma serenidade insuportável. Durante os 9 dias que estive na Suíça, tive a sensação de estar em um dos lugares mais tranquilos do planeta. Isso não são as Ilhas Faroé, com uma população de 50 mil habitantes. Aqui na Suíça há 8,5 milhões de habitantes, é onde a vida comum segue seu curso, mas ainda é de alguma forma muito quieto. No começo pensei que era assim porque dirigi principalmente nos povoados, onde a vida é basicamente sem pressa. Mas então, quando cheguei às grandes cidades, aconteceu o mesmo aqui. É uma espécie de magia. A Suíça acrescenta 20 anos ao seu sentido de vida de uma só vez. No sentido de que mesmo tendo 25 anos, você não quer correr para lugar nenhum, nem planejar nenhuma atividade, nem correr. A única coisa que você quer é sentar em um dos bancos que estão praticamente em todo lugar e passar o dia inteiro nessa posição. Agora eu entendo por que tantas celebridades e pessoas normais em geral vêm à Suíça para passar a velhice delas. É um país pensado para paz, tranquilidade e sentar-se assim, contemplar esse belo vale e simplesmente apreciá-lo. Bem, se você tirar o sublime, há uma explicação muito prosaica para tudo isso. A Suíça tem o segundo maior salário do mundo. O salário médio anual aqui é de 62.283 dólares. Não se preocupe em pegar sua calculadora, são mais de 5.190 dólares por mês. Portanto, não há nada de errado com a economia aqui. No entanto, o dinheiro não é apenas para o conforto. Você também deve se sentir completamente seguro, e a Suíça também foi bem sucedida nessa questão. É um dos países mais neutros do mundo, afastando-se com sucesso de quase qualquer bloco. Vejamos um mapa da Europa. A cor azul escura aqui marca os Estados-membros da União Europeia. Vê a mancha cinzenta no centro? Essa é a Suíça. A Suíça não faz parte da União Europeia e nem da OTAN. Eles são tão neutros que a última vez que participaram de uma guerra foi há 200 anos. E isso foi na guerra contra Napoleão. Para um país que está no coração da Europa, não estar envolvido em guerras por 200 anos é uma espécie de um milagre.
A geografia do país também desempenha seu papel. Ao sul estão os Alpes e ao norte as montanhas do Jura. O resto da população vive em um pequeno planalto no centro. Em poucas palavras, a Suíça é uma salsicha encravada entre montanhas de dois lados. E não é um país que pode ser atacado com facilidade. A estratégia de defesa da Suíça se resume a um inimigo imaginário, abrindo um mapa, olhando para ele e dizendo: "Ah, mas que vá pro inferno a Suíça, eu vou atacar outro país, vai ser mais fácil assim, vai." Por precaução, a maioria das pontes e estruturas de engenharia foram projetadas para serem detonadas remotamente. O mesmo vale para estradas de montanha. Mas os suíços não pararam por aí. Criaram um exército bem preparado para o combate. O serviço militar ainda é obrigatório aqui na Suíça e é um dos últimos países da Europa a fazer isso. O interessante é que aqui houve várias vezes 2 referendos para abolir o serviço militar obrigatório. Mas ambas as vezes os cidadãos votaram para mantê-lo. O exército suíço é aprovado pelo Vaticano. É a guarda suíça que protege o Papa. Entre outras coisas, é legal ter armas aqui, e segundo várias fontes, metade da população do país as tem em casa. Você pode comprar um mosquete nessa lojinha, perto da sua casa. Tem uma mercearia logo ali, e aqui, literalmente, sei lá, uns 50 metros de distância, tem aqui um arsenal. E há muitas dessas lojas em toda a Suíça. Fuzis custam a partir de 200 euros, e se tiver dinheiro suficiente, pode até comprar uma metralhadora. O mais interessante é que, apesar das leis liberais, na Suíça há uma média de menos de 1 homicídio por arma de fogo por 100 mil pessoas. Não me venderiam um fuzil aqui porque eu não tenho autorização de residência na Suíça. E qualquer pessoa, mesmo sem passaporte suíço, mas com autorização de residência, pode ir comprar uma espingarda. É fácil. Agora, especificamente sobre segurança. Em 63, foi aprovada uma lei aqui estipulando que todo cidadão suíço deve ter um abrigo antiaéreo em caso de uma possível guerra nuclear. Tá dito e feito. Abrigos antibomba subterrâneos foram construídos em todo o país. O maior não só da Suíça, mas do mundo, está agora à sua frente. Este é o túnel Sonnenberg, projetado para acomodar 20 mil pessoas por longos períodos de tempo. Poderia suportar o impacto de um projétil de 1 megaton em um raio de 1 quilômetro. Apesar da neutralidade suíça, os abrigos antiaéreos estão por toda parte. É, por exemplo, o estacionamento de um mercado. Estão em quase todas as casas antigas e estão prontos para uso. O interessante é que todos esses túneis e abrigos antibombas ainda podem abrigar cerca de 115% da população suíça. Então, há mais abrigos do que o necessário. Ou seja, nesse caso, você sabe para qual país ir, né? A Suíça é muitas vezes referida como um bunker bem fortificado no meio da Europa. E agora você entende o porquê. A política de neutralidade e essas medidas de segurança têm um efeito muito positivo também no lado financeiro. É por isso que a Suíça economiza dinheiro, muito dinheiro. Estatisticamente, há mais bancos aqui do que consultórios de dentistas. A propósito, as taxas de juros nos bancos suíços agora são 0. E se o depósito ultrapassar 1 milhão de euros, é até negativo. O que significa que o banco é pago para mantê-lo lá. Confiabilidade. Aliás, o dinheiro na Suíça é muito bonito. As notas são como stories do Instagram, verticais. Em 2018, a nota de 10 francos suíços foi reconhecida pela comunidade internacional de notas como a mais bonita do mundo. Todos os itens acima e, claro, as beldades suíças, sobre as quais falaremos um pouco mais tarde, fizeram da Suíça o sonho de um aposentado. O país tem a segunda maior expectativa de vida depois do Japão, e passar uma velhice feliz na Suíça é o sonho de muita gente. Muitas pessoas famosas se mudaram para cá no final de suas vidas, como o ganhador do Nobel Hermann Hesse, a atriz Audrey Hepburn, Vladimir Nabokov, Coco Chanel, Eric Maria Remarque e Charles Chaplin, todos enterrados aqui. Quanto aos aposentados suíços, são pessoas despreocupadas que são realmente uma alegria de se ver. A Suíça é o lugar perfeito para eles. Os suíços estão muito acostumados com as regras do seu próprio país. E aqui eu tenho muito para contar, porque as leis locais do silêncio são simplesmente uma explosão cerebral. Para não perturbar o sossego do bairro, é proibido cortar a grama, lavar carros com máquinas de alta pressão e qualquer outra coisa que possa gerar ruído nos fins de semana. Aqui, por exemplo, os músicos de rua são proibidos. Svetlana tem mais um lote de histórias de vida para contar. Ela trabalha para uma grande empresa americana com sede na Suíça. Infelizmente eu não posso dizer o nome da empresa onde a Svetlana trabalha, mas esse aqui é o escritório onde tudo é de graça. Eu adoro essas coisas. A empresa deu um pacote de sobrevivência para cada expatriado que veio ao país. E nele havia um livreto chamado Como Viver na Suíça. E uma das regras que me surpreendeu muito foi que você não pode usar a descarga do banheiro e não pode usar o chuveiro depois das 10 da noite.
E a reação pode ser diferente. Os vizinhos podem bater nos canos ou podem chamar a polícia. De verdade? Podem chamar a polícia porque você ligou o chuveiro? Sim. Ou, por E exemplo, você já passou por uma situação eles dessas? me chamaram a polícia. Tivemos muita sorte com os vizinhos. Mas um dia eu fui a Nova York por 2 semanas a trabalho e minha filha de 15 anos me implorou para não levá-la para seus avós. Então ficou sozinha. E à noite recebi uma ligação da secretária dizendo que a polícia estava ligando porque os vizinhos escreveram uma carta dizendo que havia muito barulho por causa das crianças tocando violão. Acontece que as leis do silêncio não são apenas sobre as pessoas. Cães suíços, por exemplo, não podem latir. Eu não sei como eles são criados, mas os cães daqui não latem. Fora que aqui não há animais de rua, apenas domésticos. Independente da raça do cachorro, nenhum deles late. Bem, como estávamos então em uma cidade onde a fronteira com a Alemanha passa por esse meio-fio, posso supor que era um cachorro alemão. Antigamente, se um cachorro latia muito e incomodava os vizinhos, eles cortavam as suas cordas vocais, né? Quer você queira, quer não, mas fazia-se aquela operação da corda vocal. E isso causou protestos, as pessoas não entendiam muito porquê, mas os suíços mostraram na época que isso não faz mal nenhum ao cachorro, então vai com calma, né? Seu cão tá latindo, você tem que fazer a operação. Agora a gente está entrando em território alemão, porque é praticamente a mesma cidade, e o contraste, como dizem, é realmente evidente. Os sacos de lixo aqui nas ruas parecem todos iguais, mas isso tudo é diferente. Mas a regra mais dolorosa que existe na Suíça é a de urinar sentado. A todos. Fazer xixi sentado é regra do silêncio, não? Não. Sentar para urinar é uma regra de higiene, porque ao urinar em pé haverá respingos de qualquer maneira, mas urinando sentado não há respingos. As mulheres sabem bem disso. As mulheres sabem disso, os homens também sabem acima de tudo. Aqui na Suíça. Sim, aqui homens suíços. Naturalmente gostam de fazer xixi em pé em bares, restaurantes, mas em casa é sempre sentado. Essa é a Suíça. Você pode fazer xixi em pé em casa, Deus me livre de dar descarga e depois ter que justificar para a polícia ou até mesmo levar uma multa. Eu não gosto de entrar muito em detalhes da estrutura política de um país, mas na Suíça é um fator muito importante para entender o país como um todo. Portanto, eu peço desculpas. A Suíça é composta por 26 cantões, cada um com sua própria constituição e leis, e é de fato uma república federal, mas oficialmente o país é chamado Confederatio Helvetica, a Confederação Suíça. Em outras palavras, uma união de estados soberanos. Legalmente eles nem sequer têm capital, embora de fato seja Berna. Cada cantão tem suas próprias leis e até mesmo o procedimento para obter uma carteira de motorista pode ser diferente. No cantão de Genebra, por exemplo, a caça é proibida. Em qualquer outro lugar da Suíça, com uma licença, você caça. Em Genebra, não pode. E em Turgão, por exemplo, é proibido grelhar durante a estação quente. À primeira vista, parece muito com os Estados Unidos, mas as diferenças são muito mais sérias. Mudar de um cantão para um outro é como mudar de um país para o outro, viu? É muito complicado. A gente teve que reemitir todos os documentos novamente. O cantão não se importa. É um país, mas um cantão e outro cantão não são ligados um ao outro. Eles sabem que existe tal nome, tal sobrenome, e isso é tudo. Eles não se importam que você já tenha se integrado em Berna, não se importam que já tenha pago seus impostos, não. Eles têm que descobrir tudo sobre você novamente. Precisam que você forneça todos os documentos, absolutamente tudo. Na verdade, a gente fez mais papelada quando a gente se mudou de cantão para cantão do que quando nos mudamos da Ucrânia para cá. O interessante é que até o processo de votação pode ser diferente. Essas lindas casinhas estão localizadas no pequeno cantão de Appenzell-Innerrhoden, que além de suas obras-primas da arquitetura local, é famosa por uma tradição muito interessante. Estamos na pequena cidade de Appenzell e aqui é principalmente conhecido pelo fato de que aqui mesmo, nessa praça central, várias vezes ao ano, toda a população da cidade, as 5.600 pessoas, se encontram e praticam a democracia direta. Eles elegem prefeitos, aprovam as leis, elegem novos líderes e isso é assim. Os apenzelianos não precisam da vertical do poder. Desde o final do século XIV, os habitantes da cidade se reuniam assim na praça e usavam seus sabres antes, e agora votam com as mãos levantadas em questões importantes do governo local. Appenzell é obviamente um exemplo individual, mas é uma representação muito boa dos processos que ocorrem na Suíça. E há um ditado que diz que um suíço não vota uma vez a cada 4 anos, mas sim 4 vezes a cada ano. Sem brincadeira, referendos na Suíça podem ocorrer a cada 2 meses. Ou seja, a cada 2 meses, em um domingo, as pessoas vão votar e depois fazem as suas atividades normais.
Esse tipo de participação na vida política do país é extremamente benéfico para a sociedade como um todo, pois em tal sociedade todos têm senso de responsabilidade. Falando em responsabilidade, na Suíça é proibido aos pais dar a um filho um nome que posteriormente possa prejudicar os seus interesses. De jeito nenhum. Então não há nomes engraçados. De acordo com a lei suíça, você não pode possuir um único animal social. Isso é considerado isolamento e equivale a abuso. Por exemplo, é ilegal manter um porquinho da Índia. É obrigatório ter 2. O mesmo vale para peixes e papagaios. Em geral, todo mundo precisa de um par. Há também impostos para possuir um cão. Esses são determinados pelo seu tamanho e peso. Os donos de cães também são obrigados a fazer um curso de treinamento para aprender a cuidar adequadamente dos animais de estimação. Mesmo para a pesca, tudo se torna um pouco mais difícil. Na Suíça, você precisa de um passaporte oficial, o que significa que não pode chegar, enfiar sua vara num lago e pescar. Tem que ter uma permissão oficial. Então, durante um mês, te ensinam a tirar o peixe do anzol sem machucar. Você senta uma vez por dia, um mês inteiro. Bom, talvez não uma vez por dia, mas cerca de 3 vezes na semana, um mês inteiro, e vai para a aula. E eles dizem como você atira corretamente um determinado peixe, te dão um cartão e com ele você pode pescar em qualquer lugar. Mas sem ele, não pode não. Alguns podem pensar que as leis locais são muito estranhas para o seu próprio bem. Mas como os suíços estão regularmente listados entre as nações mais felizes do mundo, as leis não são as piores. Depois de tudo que você viu, você provavelmente só tem uma pergunta na cabeça. Amigo, como é que você consegue a cidadania nesse país, hein? Olha, a boa notícia é que, ao contrário de Dubai, por exemplo, é real. E a má notícia é que, bom, é bem complicado. Você tem que viver no país por 10 anos. Não importa que tipo de autorização de residência tenha, são 10 anos. Você tem que morar em uma determinada cidade nos últimos 3 anos, sem mudar o local de residência. Não pode se mudar para lugar nenhum nos últimos 3 anos. Se quiser encontrar um apartamento na próxima cidade, tem que começar tudo de novo. Então, você tem que fazer um exame que inclui geografia, estrutura política e muita coisa. Até mesmo o tratamento dos seus vizinhos. Então, eles vão perguntar como você provou a si mesmo, se eles perceberam ou não que você fez alguma coisa de errado. E eles podem se lembrar de como você não segurou a porta para eles 3 anos atrás. E aí o seu passaporte suíço está condenado. Eu estou exagerando, é claro, mas às vezes é assim que acontece, sim. Há rumores de que Alain Delon, que agora mora na Suíça, ficou muito ofendido pelo governo suíço por ter que esperar 12 anos, na época, para obter um passaporte suíço como todo mundo. Em outras palavras, nem mesmo o superstar recebeu qualquer tipo de clemência. Você já deve ter percebido que até agora não lhe mostrei o país. Chegou a hora de corrigir, mas há um pequeno problema. Muitas vezes me faltava o vocabulário para descrevê-lo, eu não sabia bem o que dizer e eu acabava falando de forma banal. Incrível, fantástico, é irreal, a beleza é irreal. E o clássico, ufa, eu tô tão impressionado. E finalmente, como é que eu vou sair daqui, hein? Então, decidi me organizar e descrever com calma as emoções dos meus primeiros dias na Suíça sem nenhum grito de êxtase. Pessoal, eu vou ser honesto com vocês, nos primeiros 3 dias eu quase me derreti na Suíça. Eu fiquei confuso, eu abandonei o meu carro no meio da estrada, eu corri, eu filmei, eu me maravilhei com a beleza e eu prometi a mim mesmo que eu não voltaria a filmar, que eu seguiria a minha rota e então eu deixaria o carro e eu tiraria fotos novamente, mas enfim, é confuso e não há outra palavra para descrevê-lo. Esse país te pega com sua beleza, não te deixa ir, pelo menos nos primeiros dias. Em primeiro lugar, com suas cores. Essa cor de grama não é um truque, é real. Quando você olha para os prados suíços, é como se estivesse na área de trabalho do Windows XP à sua frente. E é realmente difícil acreditar que essa é uma cor real. Às vezes, você tem a sensação de que a grama está sendo tingida de propósito, mas não, é real. Esse é um vídeo sem nenhuma correção de cor. Não melhorei a saturação. O mesmo vale para a cor da água na Suíça. Nos lagos suíços, uma paleta de tons que vão do azul ao turquesa pode ser composta, ou até mesmo uma cor assim. A água nesses lagos é obscenamente clara. Sim, porque você sabe que os suíços uma vez deram o alarme de que esse lago atrás de mim é o lago mais limpo do mundo. É o maior e mais limpo lago do mundo. E os conservacionistas suíços e alemães soaram alarme porque não há peixes aqui. O peixe não pode viver porque não tem nada para se alimentar. É limpo demais. Não há plâncton. Quer dizer, eles deram alarme porque o lago está limpo. Não porque é sujo, mas porque é limpo demais. Nem as bactérias crescem aqui, meu irmão. Nem as bactérias. Sim, até isso acontece nesse país. Nossa próxima parada é o interior da Suíça.
E aqui um pouco mais de detalhes. Eu quase não me lembro de nenhum dos nomes das aldeias alpinas pelas quais passei ou fiquei. Mas quase todas elas parecem ter sido filmadas em um comercial de chocolate suíço. Absolutamente todas as aldeias dão vontade de parar, passear, olhar aquelas casinhas de brinquedo e ficar por ali por algumas horas. Eu tenho uma cidade agora com um nome bem curioso, que é Sisicon, que eu descobri ontem à noite quando acidentalmente eu encontrei um hotel por lá e tem a sua própria ferrovia, tem alguns hotéis e tem também um lago em cuja margem ele fica. E eu passei aqui porque tinha um hotel barato, mas aí eu acordei pela manhã e eu fiquei enlouquecido com essa belezura. Esse aqui é o exemplo tão particular para a Suíça, porque cada pequena cidade tem o seu pequeno hotel e há belezas que valem a pena visitar. E na Suíça tem isso a cada passo e cara, é incrível. Claro que fiquei um pouco animado ao chamar Sisicon de cidade. Na verdade, é uma comuna com não mais de 300 habitantes, mas também há cidades muito pequenas na Suíça. Por exemplo, Coripo, no sul do país. Apenas 12 pessoas moram lá. 11 dos quais têm mais de 65 anos. Para reviver a cidade, as autoridades suíças querem adotar o conceito italiano de albergo difuso e transformar todos os edifícios históricos desocupados da cidade em uma grande expansão de hotéis. Com serviços hoteleiros de qualidade e uma recepção central, esse sistema já funciona com sucesso na Itália e talvez funcione em Coripo também, porque a cidade e os próprios lugares são realmente impressionantes. Na Suíça é bom, mas caro. Agora uma mosca na sua sopa. Um pouco sobre o dinheiro que você tem que gastar para ficar nessas mesmas cidades. Estes são os quartos em que me hospedei pessoalmente. Este foi $60 com um banheiro e chuveiro no piso. Este também foi de $100 sem chuveiro ou banheira. Este era com amenidades, mas custava $125. Em vez de ar-condicionado, tiveram a gentileza de instalar um ventilador. E o gasto mais sortudo foi um quarto em Getleben, que custou $80 e você tem que ver. Esse hotel tem quase 400 anos e passei por isso como se fosse um museu, honestamente. Foi muito barato, provavelmente porque reservei apenas algumas horas antes de fazer o check-in. Claro, agora estava falando mais sobre lugares turísticos, mas eu queria ver uma verdadeira vila suíça. Alô, Stas? Stas e eu fomos para o leste, em direção aos chamados Alpes Appenzell. Existem algumas fazendas de gado leiteiro ao longo do caminho. As vacas aqui são de classe alta. Uma verdadeira fazenda de vacas. E elas ainda ganham massagem. Aqui o leite é vendido em máquinas de venda automática e claro que é pasteurizado. Mas queremos provar o verdadeiro leite fresco. Então continuamos até a cidade de Wasserauen. Perfeito. Lá tem um espaço para o nosso carro. Ela disse que tem um lugar perfeito para a gente parar o carro e tem que ir lá, especificamente lá. Stas, para onde a gente está indo? Vamos ver o Alpsee. O que é isso? É um lago de montanha que só pode ser alcançado a pé. Nenhum carro consegue alcançar, nenhum trem também. Só pode ser alcançado a pé. O Roger Federer viria conosco também se estivesse aqui, porque ele ama esse lugar e vem sempre. E tem uma fábrica de queijos muito local que, bom, eu acho que é o queijo mais delicioso da Suíça. A subida aqui é muito íngreme. Em 5 minutos está suado. Gente, olha só, esse maldito queijo tem que ser simplesmente magnífico, porque senão, eu não sei não. Levamos 1 hora inteira para caminhar até o lago da montanha Alpsee e a pequena vila de Wasserauen, que tem apenas algumas dúzias de casas. Na outra extremidade do lago há um vale de beleza indescritível. É a paisagem que primeiro vem à mente quando você menciona a frase aldeia suíça nos Alpes. Claro que o leite também é feito aqui, e é um dos poucos lugares na Suíça onde você pode beber fresco. Bom, pela Suíça! Isso aqui é uma delícia. O leite, é claro, é delicioso. Tudo graças às vacas da região que caminham por esses prados e estão cercadas de amor por toda parte. Aliás, são bastante curiosas e demonstram grande interesse por câmeras e microfones, assim como pelas pessoas que costumam carregar essas câmeras.
aqui também está a pequena fábrica de queijos que Stas mencionou. Claro que adoraria contar a você sobre a bela lenda de que 6 gerações de queijeiros trabalham aqui, fazendo queijo de acordo com as receitas dos avós, que têm várias centenas de anos. Mas não, tem um chefe de família bastante jovem aqui, um excelente inglês, e faz o queijo com tecnologia moderna, e o vende. A gente estava bem suado aqui porque faz bastante calor na queijaria, mas de qualquer forma você entendeu a ideia, né? É um lugar que... Aqui está o leite e aqui está... um vale irreal. Não tem carro aqui, não tem nada, eu acho que ninguém fuma aqui. E a água é a mais limpa, as vacas mastigando essa grama aqui, ela é cheirosa. Em suma, as condições aqui são ideais para fazer o queijo. E eles fazem queijo com esse leite, eles vendem aqui, e aqui eles vendem 2.000 quilos. E me disseram que, em princípio, não é muito, 2.000 quilos por ano. A fábrica de queijos é realmente bem pequena e eu fico só falando e falando, né? Vamos provar. Compramos 2 tipos de queijo. Aliás, ficou bem barato e só é vendido nessa loja. Gente, eu tô virando um influencer de comida aqui. Deus me livre, né? Mas... Você consegue sentir? Cara, é tão bobo, né, compartilhar essas emoções. Eu queria dar um pedaço pra cada um de vocês, porque... Bom, é uma delícia. Eu não sou nenhum especialista em queijo, mas isso é muito, muito bom. Wasserauern é, como dizem hoje, o lugar perfeito pro ecoturismo. Bem, isso é tudo sobre as aldeias. Agora vamos falar sobre algo em que os suíços são muito bons, provavelmente os melhores do mundo. Uma grande vantagem na Suíça é que, no meio de toda essa loucura montanhosa, eles conseguiram não apenas construir vilas, cidades, mas também desenvolver uma infraestrutura muito legal, de que qualquer país se orgulharia. 2/3 de todo o país são montanhas. Como você pode ver, não é a área mais adequada para o movimento. Para ser franco, não é nada adequada. Há passagens de alta montanha, rios, formações rochosas. No geral, para construir essa infraestrutura, precisava ser muito específico, e os suíços foram. Eles têm estradas perfeitas, um sistema ferroviário muito bem desenvolvido e, honestamente, eu não tenho nada além de admiração por tudo isso. E agora um pouco mais de detalhes. Mais da metade da eletricidade na Suíça é gerada por hidrelétricas como essa aqui. Bom, essa daqui é bem pequena. Tem outras que são um pouquinho maiores. A pequena Suíça tem mais de 2 dezenas de barragens com mais de 100 metros de altura. Há também a 5ª barragem mais alta do mundo, com 285 metros de altura. Não é esta, mas esta em particular é a parede de escalada mais alta do mundo. Aqui você pode subir ao topo com equipamentos especiais. E isso, por um segundo, são 165 metros. Pontes. Os suíços se destacam pelo conhecimento na construção de pontes. Essa ponte suspensa em particular não é muito longa, 280 metros, mas é um verdadeiro desafio andar nela. A mais bela ponte suíça mostrarei depois. Continuamos com os túneis. A Suíça é uma terra de túneis. Você os vê o tempo todo, onde quer que vá. Então você entra em um túnel, sai dele, entra em um segundo, depois um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante. Honestamente, às vezes eu acho que os suíços constroem esses túneis só por hábito, viu? Porque, quer dizer, tem túnel em todo lugar. Eu acho que eles podiam passar sem, mas eles sabem como fazer, então vamos construir outro, né? Esse país pode surpreendê-lo com túneis realmente longos. O túnel rodoviário mais longo da Suíça é o Gotthard Tunnel, cuja extensão é de 17 quilômetros. Simplesmente enlouquecedor. Quando foi construído na década de 80, era o túnel mais longo do mundo e agora é o 9º. Mas ainda assim, 17 malditos quilômetros na rocha. Para você ter uma ideia da extensão desse túnel, eu sugiro que venha comigo. Em alguns momentos, é claro que eu vou acelerar. Essa é a entrada. E aqui vamos nós. Bom, vai levar um tempão pra gente ver isso nessa velocidade, então eu vou acelerar mais um pouco. Ok, de acordo, vamos acelerar mais um pouco. Resumindo, foi bem longo. Eu dirigi pelo túnel por cerca de 15 minutos. Pra ser honesto, eu tô um pouco cansado. Mas os suíços não pararam por aí e construíram o túnel ferroviário mais longo do mundo, o túnel da base de São Gotardo, que tem a incrível extensão de 57 quilômetros.
Esse túnel está localizado logo abaixo dos Alpes. Sua construção levou 17 anos e 12 milhões de dólares. O túnel de São Gotardo não é apenas o mais longo, mas também o mais profundo do mundo, devido ao fato de os Alpes estarem acima dele. Então, no seu pico, chega a 2,5 km de profundidade. Ou seja, se não fosse a ventilação, a temperatura dentro do túnel seria 45 ou 46 graus. Graças ao túnel, o tempo de viagem de Zurique a Milão foi reduzido em quase 1 hora. Bem, agora é hora do meu tópico favorito. Uma das razões para vir à Suíça de carro são, é claro, as estradas. Você sabe, né, que eu amo estradas de alta montanha. E aqui na Suíça existem estradas de montanha bem altas. E uma delas é a mais alta que eu já estive. Chama-se Furka Pass. Então, vamos ver que tipo de estrada que é. Eu acho que é uma das rotas europeias mais populares. As pessoas realmente vêm de toda a Europa, e a estrada parece um formigueiro em alguns lugares. No entanto, o tráfego intenso é totalmente compensado pelas vistas deslumbrantes. É realmente como um caracol subindo, parando, a cada volta da serpentina, eu paro, penso, essa é a última vez. E aí eu subo, e ainda mais bonito, e eu fico tipo, caramba! Levei 1h30 para chegar ao ponto mais alto do porto. A altitude é de quase 2.500 metros. Os fãs de carros vão adorar, porque além dos muitos supercarros, é uma vitrine para carros antigos. Aqui, por exemplo, está um Alfa Romeo de 81 em perfeitas condições. Mas você pode atravessar o Furka Pass sem carro, nessa rara locomotiva a vapor. Essa locomotiva a vapor foi construída em 1914. Tudo aqui é absolutamente original, até o motorista, mas ele é um pouco mais novo. A usina a vapor é alimentada naturalmente por carvão. Finalmente, a cereja do bolo ao final do Furka Pass é um lugar assombroso. É o glaciar do Ródano. Basicamente, esse glaciar é legal porque você pode não apenas olhar para ele ou caminhar sobre ele, mas você pode também entrar nele. De cima, o gelo é bastante fino, porque o sol se põe periodicamente atrás das nuvens. A luz nessa caverna de gelo muda suavemente. É como se alguém o controlasse de propósito. As vistas de dentro dele são o sonho de um blogueiro do Instagram. E quanto ao Furka Pass, é nota 10 de 10. Eu recomendo sem sombra de dúvidas. Mas como não se cansam de autoestradas, os suíços construíram uma grande variedade de funiculares. O teleférico Gelmer, por exemplo, é o mais legal do gênero na Europa. Foi construído para transportar materiais de construção e agora eleva todos que o alcançam a uma altura de 1.860 metros acima do nível do mar. Um vídeo acelerado da descida desse teleférico poderia, em princípio, rivalizar a emoção de uma boa montanha-russa. Os suíços também constroem funiculares tradicionais, alguns dos melhores do mundo. Se você for a um resort de esqui, provavelmente pegará um teleférico da empresa suíça Doppelmayr. Essa empresa construiu recentemente um funicular muito incomum e decidi verificar. Mas para chegar até lá, primeiro tem que pegar esse velho teleférico. Os maquinistas aqui são tão texturizados que cada um deles poderia ganhar um bom dinheirinho na véspera de Ano Novo. A brigada de madeira sobe por cerca de 15 minutos,
E aqui, de fato, é o primeiro funicular conversível do mundo. Tem um segundo deck aberto, o que significa que os turistas chineses podem fotografar a paisagem sem olhar pelo vidro. E há muito o que fotografar aqui, acredite. Olha só, um bondinho conversível é uma invenção incrível e engenhosa da humanidade. E em seguida, eu acho que todas as gôndolas deviam ser equipadas com um deck aberto como esse aqui, porque as emoções são muito diferentes. Você tá tipo como... Ai, os ouvidos estão estourando. Existem funiculares para muitos picos na Suíça. Neste em particular, você pode ver a área da cidade de Lucerna e ouvir um turista alpinista chinês. Não há realmente nada de especial lá em cima, e a maioria das pessoas vem aqui apenas para esse teleférico exclusivo. Eu devo acrescentar que entrar e sair custa cerca de $80, mas isso se você estacionar seu carro, e se fizer como eu, terá que pagar ainda mais. Olha só, aqui na Suíça até as multas eles escrevem assim, olha aqui, bem bonitinho, dentro de um saquinho. Bom, eu sabia que eu ia ganhar uma multa porque eu não tinha troco para estacionar, o trem estava saindo, então eu sabia que ia ter que pagar 40 francos. Agora resta saber onde pagar, né? Você pode pagar multas em qualquer agência dos Correios. Você pega um bilhete, espera a sua vez, vai até a janela, preenche o formulário, tira dinheiro, porque não aceita o cartão, entrega o dinheiro e recebe um documento dizendo que você está limpo sob a lei suíça. Agora, com a consciência tranquila e os bolsos um pouquinho mais finos, você pode continuar dirigindo. Agora a parte mais bonita e tecnologicamente avançada do transporte suíço, os trens. Os trens são um dos símbolos do país, funcionando com a mesma precisão dos relógios suíços, e eles correm com muita frequência. Ou seja, da cidade mais remota do oeste do país até a mais distante do leste, você pode sair a cada 20 minutos. A maioria dos trens tem esses vagões infantis, então se as crianças gritarem, provavelmente vão, o barulho não incomodará o resto dos passageiros. Essa é a Suíça. Claro que os trens suíços estão entre os mais caros do mundo. Uma passagem de Zurique para Berna, a 100 km de distância, custa cerca de $60. Mas o maravilhoso é que existem muitas ferrovias dentadas que permitem que os trens passem em inclinações mais íngremes. Isso significa que os trens suíços circulam até nas montanhas. E é um espetáculo de se ver. Agora, como prometido, a ponte suíça mais bonita, a Landwasserviadukt. E quando os trens passam por cima, é como assistir a filmagens de Harry Potter. É absolutamente fascinante. É como ver a ferrovia de uma criança que você mesmo acabou de montar. Naturalmente, depois de vê-lo, eu queria não apenas ver o trem de lado, mas também dar uma voltinha. Eu fui para aquela que é provavelmente a aldeia mais bonita da Suíça. Deixei o carro lá e comprei uma passagem para a estação Werner. Naturalmente, as janelas aqui abrem porque é à vista o motivo pelo qual muitas pessoas pegam esse trem. Eu não acho que muitos comentários sejam necessários aqui. É melhor apenas ver o que a minha câmera gravou dessa janela. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace. The salty breeze and the waves. I'm not a right place. Olha só, eu tava tão envolvido aqui, eu quase que cheguei até a estação superior. E aí quando o revisor veio até mim, eu mostrei meu bilhete, ele falou, bom, você não podia estar aqui. E aí me mostrou o sinal de multa, 90 francos. Eu falei, tudo bem, vai, eu pago.
E ele falou, não, eu não vou deixar você pagar não. E aí a gente correu pro outro trem e ele me mandou de volta aqui. Então, é assim que são os controladores suíços. Eu tava disposto a pagar, de verdade, mas o cara não me deixou. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where Os trens aqui são absolutamente hipnóticos. É tipo uma atração. É como se estivesse vendo um filme em 4K, 8K. Sei lá, eu acho que nem inventaram ainda esse tipo de resolução, não. Pois bem, chegou a hora de mostrar a você talvez a vila mais fabulosa de toda a Suíça. Este é Lauterbrunnen. O que você está vendo agora é a Terra-média de O Senhor dos Anéis. John Tolkien, o autor do livro, inventou a Terra dos Elfos exatamente à imagem e semelhança desse povo, cuja visita o impressionou fortemente na época. E realmente essa é a verdade. É muito difícil acreditar que tudo isso possa realmente existir. É puro conto de fadas, saído direto das páginas de livros infantis. E já que estamos falando de celebridades, é hora de mostrar alguns lugares associados a pessoas muito famosas que moraram na Suíça. Para isso, fomos para a parte francesa do país, para a mansão Saint-Germain, que abriga o museu de Hans Rudi Giger, o homem que inventou e desenhou o Alien. Ridley Scott, o diretor de Alien, viu o livro Necronomicon de Giger um dia e sabia que era a coisa certa a fazer. O primeiro protótipo de Alien que Giger fez possuía algo como galhos, um pouco de carne, preservativos e slime, um material viscoso e gelatinoso. É claro que a gente se pergunta o que passou pela cabeça do Giger quando essas coisas lhe ocorreram, né? E como poderia um homem que vive em um país tão próspero como a Suíça pensar em criar tamanha monstruosidade? O próximo lugar é o cemitério Corsier-sur-Vivie. Aqui está o túmulo de Charlie Chaplin e sua esposa, Una Chaplin. Pouca gente sabe disso, mas após o funeral, o corpo do Chaplin foi roubado para ser revendido à sua família. O corpo foi devolvido e agora, sob aquele túmulo, há quase 2 metros de concreto. Além disso, há um sensor especial que emite um som bem desagradável e agudo ao se aproximar de um túmulo. Na verdade, eu tô bem surpreso porque eu tô sozinho aqui no cemitério. Não tem mais ninguém. Normalmente, os cemitérios onde os famosos estão enterrados estão sempre bastante cheios, mas aqui é calmo e tranquilo. Continuamos às margens do Lago Genebra, na pequena e muito acolhedora cidade de Montreux, onde está localizado o mais famoso monumento a Freddie Mercury. Originalmente o monumento a Fred ficaria em Londres, mas as autoridades londrinas se recusaram a instalar. Então decidiram colocar em Montreux, porque é uma das cidades favoritas do Freddie Mercury. Na época, o grupo comprou o estúdio Malkin aqui, localizado em um prédio de cassino. Recentemente, a exposição Queen Studios abriu por aqui. Aqui em Montreux, Queen gravou 6 álbuns de estúdio e compôs músicas como A Kind of Magic, Under Pressure e The Show Must Go On. A exposição também apresenta figurinos originais de Fred, letras manuscritas, instrumentos da banda e até mesmo o Scrabble, que os membros do Queen jogavam com prazer durante a gravação do álbum. De qualquer forma, se por milagre você se encontrar em Montreux, não deixa de passar aqui, até porque é de graça. Meu principal objetivo na Suíça era o pico local mais famoso, o Matterhorn. Eu tinha que chegar primeiro a Tesch e deixar meu carro lá. Em 20 minutos de trem, você estará em Zermatt, a cidade mais próxima a caminho do Matterhorn. Todo o transporte rodoviário é proibido na cidade. Os táxis aqui são feitos por carros elétricos como esses, mas claro que os bons e velhos cavalos ainda estão por aí. Mas os trens não terminaram por hoje porque para chegar ao Matterhorn, bom, perto do Matterhorn tem que pegar um outro trem, então ainda tem muito trem pela frente. Claro que um trem que pode te levar para as montanhas
não tem preço. Bom, finalmente cá estamos. Aqui está. Bom, o sol já se pôs, o último trem já partiu, mas não importa, porque eu não queria pegar ele. Eu fico aqui, perto dessa montanha e desse lago. Eu tenho basicamente tudo que eu preciso para isso. Tenho uma barraca, um saco de dormir, agasalho, pão ralado, que costumava ser um sanduíche, né? Granola para o café da manhã e, o mais importante, a minha lente da câmera. Porque eu vou passar a noite aqui para fazer duas das minhas coisas favoritas. Em primeiro lugar, fotos do céu estrelado e, em segundo lugar, do pôr do sol. E eu espero que haja algo para ver pela manhã. Entretanto, algumas palavras sobre essa montanha. Honestamente, agora não sei o que dizer sobre essa montanha. Eu acho que é incrivelmente bela. E você já viu isso antes em algum lugar? Sim, é a própria montanha do chocolate Toblerone, uma das marcas mais famosas de chocolate suíço. É considerado um dos picos mais bonitos do mundo, graças à sua forma piramidal de 4 lados com paredes voltadas para os lados do mundo. E passar a noite e a manhã a seus pés eu acho, o sonho de todo fotógrafo. O meu também, é claro. E agora estou prestes a fazer isso acontecer. A câmera filmou a noite toda até a bateria acabar. Vamos ver o que temos. Eu não sei se eu devo dizer que foi uma bela manhã, porque qualquer manhã nas montanhas é um acontecimento em si, mas uma manhã aos pés do Matterhorn, refletido nesse pequeno lago, é a emoção de uma vida. Bom, agora uma coisa mundana. Para você, toda essa história termina com uma bela nota lírica, mas para mim, está apenas começando, porque agora eu preciso sair daqui de alguma forma. Agora, eu não entendo. Talvez até a pé, eu encontro o meu carro, eu saia daqui. Que coisa linda. É lindo em todo lugar, mas eu não consigo me acostumar com isso. Eu acabei de olhar para o odômetro do meu carro, percebi que eu fiz 7.600 quilômetros com ele, desde o início da quilometragem europeia. E é hora de eu ir para casa, eu suponho, embora eu não esteja com muita vontade, né? Porque o país é incrível, eu tenho que me preparar para as belezas suíças e uma quantia considerável de dinheiro para ver as belezas. Embora é claro que você tenha que ir para a Suíça não apenas pela beleza, mas também pela tranquilidade. Com um nível de serviço muito alto, ótimas estradas, a tranquilidade está presente em todos os momentos. Honestamente, está ficando cada vez mais difícil me surpreender com alguma beleza, mas a Suíça, ela conseguiu. Eu me peguei pensando que, mesmo uma semana depois das filmagens, eu ainda me levanto, eu ainda tiro fotos, eu ainda abro a boca quando eu vejo aqueles prados verdes que eu vi pela enésima vez e ainda me surpreendem. Então, resumindo, ele tá no meu top. Esse país
Provavelmente está no meu top 10 pessoal. Então, se você ainda não esteve aqui na Suíça, venha visitá-la, que o país vale muito a pena. E viajar em geral continua sendo divertido, então eu recomendo. Eu não me canso de ver essas belezas. E aqueles prados ali também. E o trem. Ah, você entendeu. Uma boa amiga minha, de Zurique, ela se casou com um suíço e os pais dele deram para ela um lugar no cemitério de casamento, porque é algo muito caro. E você sabe, um lugar em um cemitério é a coisa mais legal do mundo para ela, porque é muito honroso. Mas acontece que se divorciaram depois de 2 anos, tiraram o lugar dela do cemitério. Bom, os pais tiraram, né? Porque ela não deve estar deitada no túmulo de outro agora.